Olá, meu nome é Cris Silva, sou treinadora da Alta Performance Ciclismo e eu tô aqui hoje para falar com você sobre hidratação. Esse tema que é tão negligenciado, pela maioria dos ciclistas. E você sabia, já para tocar na ferida, que a desidratação é das principais causas da cãibra? Eu vou explicar para você tintim por tintim e como eu sei que você já quer a solução do problema, eu vou explicar primeiro como que você deve se reidratar. E depois eu vou embasar isso daí, eu vou explicar para você por que você deve fazer dessa forma, o que acontece com o seu corpo, porque eu acredito que se você tiver uma prática, se você tiver uma ação consciente, você vai levar em consideração esses detalhes na hora de tomar os cuidados durante seu treinamento, durante as competições e por aí se vai. Vamos lá então. Qual que é a função da hidratação? Oferecer líquido para o nosso corpo. Você sabia que de 60% a 70% do nosso corpo é constituído de água? E tem gente que negligencia isso daí durante os treinos e competições. Aí quebra e não sabe por quê. E que você, em estado de desidratação, você, além de ter tonturas, náuseas, você tem uma queda significativa de performance. E que quanto mais quente, maior é a necessidade de reposição de líquidos. Porém, se tiver frio, não ignora-se o fato e a necessidade de você também se reidratar. Tá, vou relacionar isso daí tudo agora para você com a cãibra. A água, ela é responsável pelo fornecimento de eletrólitos para o nosso músculo. Existe um processo fisiológico, eu não vou entrar em detalhes, senão você vai começar a me xingar aqui. Porém, não é só a água que faz a sua hidratação. E não é só a desidratação correspondente à água que leva você a ter cãibras. Quando a gente fala de reidratação durante a prática da atividade física, junto vem a necessidade de você repor também os eletrólitos. Sódio, que é o principal nesse ambiente, mas junto potássio, magnésio, carboidratos para reposição de energia e por aí se vai. Então, quando você pensar em reidratação durante a prática da atividade física, considere também a necessidade de usar principalmente uma cápsula de sal ou alguma outra fonte de eletrólitos, como uma água de coco, como o Gatorade. Atividades físicas até 1 hora, dependendo do ambiente no qual você está praticando ela, não tem uma necessidade tão incisiva de você repor os eletrólitos. Mas passou de 1 hora, existe sim a necessidade de você repor esses eletrólitos. Você pode passar numa farmácia ou numa loja de suplemento e estar adquirindo vidrinhos, que tem cápsula de sal dentro. Algumas pessoas já me questionou também se pode fazer esse uso do sal, sal de cozinha, por exemplo. Eu, inclusive, uma vez passei uma informação errada falando que não poderia, mas a nutricionista Maria Joana, que desenvolve um trabalho também voltado para mountain bikers e ciclistas de uma forma geral, ela me ensinou que sim, que você pode usar o sal de cozinha para ajudar na sua reidratação. Porém, existe uma necessidade individual para cada pessoa, obviamente, e aí é interessante que você saiba da sua necessidade para você encaixar isso daí. A cápsula de sal, quando você comprar ela, no frasco vai estar escrito quantas cápsulas de sal você deve usar de quanto em quantas horas. Por quê? Porque não vou te citar marcas nem quantas tem que ser, porque cada cápsula tem um nível de concentração. Então eu falo uma coisa para você, você compra uma outra marca que vai ser diferente o nível de concentração do sódio, e aí tudo que eu falei vai estar indo por água abaixo, ou então você vai estar falando que eu falei alguma informação errada para você, tá bom? Mas vale muito a pena você investir nisso daí. Aliás, não vale a pena não. É uma necessidade que nós temos, tá? Tem uma dica muito legal para você já começar um treino hidratado ou começar uma competição hidratada, que essa dica quem me passou foi a nutricionista Elizabeth Moraes, que é o quê? Na noite anterior ao treino, muito importante que você vai fazer, ou treino intenso, ou treino longo, ou a competição, você pode estar ingerindo um copo de mais ou menos 500 ml de suco de laranja, uau, com uma cápsula de sal. Dessa forma, você já garante a sua reidratação de forma prévia. Porém, isso não tira a necessidade de você também se reidratar com água e cápsula de sal ou com alguma outra fonte de eletrólito durante a prática da atividade física. A gente já recebeu perguntas, e até mesmo a Elizabeth em algumas lives, sobre a possibilidade de se levar água de coco para o treinamento, e que algumas pessoas fazem isso. Repassando uma informação que a Elizabeth nos passou, é o seguinte: a água de coco ela não é perecível.
Então, se você estiver praticando atividade física numa temperatura muito alta, a possibilidade daquela água de coco azedar literalmente é grande. E isso aí pode te fazer mal, também causar uma disfunção gastrointestinal. Então, muito cuidado com o que você usa durante o seu treinamento e as suas competições, para também não ter outros tipos de problema. Eu, particularmente, tenho como forma segura o uso da cápsula de sal e a água, tá? Sabe o maior detalhe de tudo isso que eu tô falando para você? Se você negligenciar a reposição de eletrólitos, de sódio, potássio, quanto mais água você toma, mais desidratado você fica. Isso é um negócio muito louco, porque é o seguinte, o que retém água no corpo humano é o sódio. Se você não repõe o sódio, chega num estado que você tá com tão pouco sódio no seu corpo que você vai tomando água e você vai jogando ele para fora. Você vai tomando água e você vai jogando ele para fora. Se você for pensar na cãibra e considerando que os eletrólitos têm importância fundamental no processo de contração e relaxamento da musculatura, repor os líquidos, repor a sua água sem usar a reposição de sódio, potássio, vai fazer com que você tenha cãibras. Então, não negligencie. Se você é um ciclista que tem cãibras habitualmente, observe se isso não está faltando no seu dia. Esse é um erro que muitos cometem. Tomar água, tomar... Eu já tive atletas assim. Eles quisem, mas eu tomei água e me hidratei. Tá, você usou cápsula de sal? Não. Pronto. Então, quanto mais água você tomou, mais desidratado você ficou. Porque o corpo não segura a água quando ele não tem sódio suficiente para isso. Por isso a necessidade de você também repor o sódio e o potássio durante a prática da atividade física. E agora eu vou explicar para você o que acontece, por que quando a gente está em ambientes quentes, a gente tem uma necessidade maior de reposição de sódio e de líquidos, né? Fato é que quando a gente está praticando atividade física, tem todo um processo metabólico para transformar o alimento que você ingere em energia. E esse processo e essa energia aquece a sua musculatura. Tanto que se você sentado colocar a mão na sua perna, a musculatura vai estar em uma temperatura. Se você pedalando, colocar a mão na sua perna, você vai perceber que a temperatura vai mudar. Provavelmente não, né? Ela vai subir. O nosso corpo, ele tem uma termorregulação que se chama. Diante disso, ele tem uma temperatura de homeostase, uma temperatura ideal para você. E quando a gente está praticando atividade física, essa temperatura sobe. Então, a gente produz suor para que a gente tenha essa termorregulação. Se você estiver desidratado, essa proporção de suor, ela vai estar maior. Aliás, ela vai estar menor. Logo, a temperatura corporal vai subir mais. Ok? Se você está praticando atividade física em um ambiente muito quente, essa necessidade de termorregulação do seu organismo é ainda maior. Por quê? Além de estar a questão da produção da energia, que aumenta a temperatura do seu músculo, que você vai ter que produzir mais suor para ter uma regulação, ainda tem um ambiente externo que aquece ainda mais o seu corpo e faz com que você transpire ainda mais. Né? Então, quando você está em ambiente quente, a necessidade de reidratação é ainda maior. Reidratação, como eu falei, água, eletrólitos, carboidratos e por aí se vai. Bom, essa é a dica que eu queria te passar hoje. Eu acredito que a hidratação, a alimentação, o treinamento e a recuperação são fatores primordiais para a sua evolução e para o rendimento que você busca em cima da sua bike. É um tema pouquíssimo falado e muito negligenciado por muitos ciclistas. Eu canso de sair para pedalar com a galera e ver gente pedalando só com uma caramelazinha de água, enquanto as minhas duas já estão acabando, eles mal tocaram na deles. Diferencial é o seguinte: procurar nos mínimos detalhes o que pode te favorecer. E se você tiver deixando a sua hidratação e a sua reidratação impecável, é um diferencial que você já pode ter, tá bom? Eu espero que essa dica tenha servido para você. Se você gostou dela, deixa um like. Se ficou alguma dúvida, coloca aqui nos comentários. E até o próximo vídeo.